Olá, você de Campos dos Goytacazes, o Manchete Podcast chega agora à principal cidade do interior do Rio de Janeiro. Até a próxima quinta-feira, vamos conhecer as propostas dos candidatos que aceitaram o nosso convite. Neste primeiro episódio, eu recebo aqui para um bate-papo, conhecer as propostas, o candidato do Novo, Alexandre Buchaú, Dr. Buchaú, que é o nome de urna, que eu agradeço pela participação. Obrigado, Arnaldo. Obrigado você que assiste o Manchete Podcast por essa oportunidade. Doutor Buchaú, vou chamar de Buchaú só, acho que não tem problema, né? Buchaú, a pergunta que eu vou fazer a todos a partir de agora aqui, que se propõem a administrar Campos. Por que você quer ser o prefeito de Campos? Arnaldo, eu quero ser prefeito de Campos porque eu quero ver o campista se orgulhar dessa terra novamente. Eu cansei de ver as pessoas querendo mudar de Campos. Eu quero que as pessoas dos outros lugares venham conhecer Campos e queiram morar em Campos e não o contrário. Quero que as pessoas se orgulhem daqui. Quero que Campos seja uma das melhores cidades do país para viver. Você, nessa corrida eleitoral, nós já estamos aí há um bom tempo, você está nas ruas, está ouvindo a população. O que você acha que seria o ponto primordial para o eleitor, o que definiria um bom mandato de um próximo gestor? Qual é a pauta principal para o campista que precisa de uma solução? As maiores dores do campista hoje são saúde, transporte e emprego. O campista está desempregado e dependendo de assistência social, não está conseguindo ser atendido no sistema de saúde, falta fralda, falta lençol para os leitos, faltam macas, faltam medicamentos, faltam consultas, e ele não está conseguindo se deslocar pela cidade. Então ele não consegue, não tem ônibus, né? Quando a gente conversa com o campista, ele diz assim, olha, não tem ônibus, a gente precisa que tenha ônibus. Uma das propostas do atual governo, né, um dos pontos que vem sendo muito discutido na questão de mobilidade, já que você citou a questão de ônibus, é a pauta da ciclovia. A nossa equipe, o Diogo Ferreira e o Renato Dutra, a nossa equipe foi às ruas de Campos e ouviu também a população sobre perguntas para os candidatos a prefeito. Vou trazer aqui para você, então, agora a pergunta do nosso leitor em relação à questão da ciclovia. Eu gostaria de perguntar aos candidatos, né, prefeito, se ia melhorar o problema de ciclovia, aumentar a ciclovia, ter mais proteção, porque eu ando muito de bicicleta, entendeu? Essa seria importante para mim. Doutor Buchaú, qual a resposta para o Tupinambá? Tupinambá, nós vamos estudar a cidade, estudar os fluxos das ciclovias, dos ciclistas, porque hoje Campos está vivendo um conflito. Que conflito é esse? As pessoas que andam de bicicleta precisam de proteção e precisam, de fato, de mais ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas. Precisam também, alguns, serem educados com relação ao uso dessas vias e não podem transitar fora das vias. Enfim, tem que aprender a usar e a ter harmonia no trânsito. De outro lado, nós temos motoristas que não estão encontrando lugar para parar. E nós temos comerciantes que estão se queixando de não ter vagas de estacionamento para os clientes das lojas. Nós precisamos equalizar isso, colocando ciclovias e ciclofaixas onde o fluxo exige, onde há necessidade, criando alternativas de estacionamento e conseguindo criar harmonia no trânsito, que é o principal. A gente precisa de um trânsito que funcione bem, de forma fluida, rápida, atendendo a todos os modos de transporte, inclusive a bicicleta, de forma que o cidadão não viva esse conflito, essa guerra urbana em que se transformou o trânsito de Campos. Então, o trânsito de Campos precisa de mudanças quase que totais num eventual governo Buchaú. Sim, precisa. Uma das coisas que tem acontecido muito, foi notícia agora há poucos dias, um aumento de 10% nos acidentes com motocicleta. Isso é reflexo de um trânsito que não está funcionando bem. Um outro dado importante que se encontra nos indicadores de saúde é que Campos tem um alto índice de morbidade nos transportes. O que é o índice de morbidade nos transportes? É o índice de pessoas que sofrem acidentes, que precisam de hospitalização, que adoecem, precisam de cirurgias, que ocupam os hospitais por conta de problemas no trânsito. E cabe à prefeitura organizar esse trânsito para que a gente não tenha essa guerra urbana em que se transformou o trânsito de Campos. Buchaú, vamos falar sobre saúde, então, outro assunto que mexe muito com a população, como você mesmo colocou, né? Você como odontólogo, servidor do município, qual a impressão que você tem do período que você passa atuando como servidor, conhecendo a realidade por dentro da máquina pública mesmo, da área da saúde, e que você acha que precisa de mudanças fundamentais no eventual governo sob o seu comando?
Então, Arnaldo, eu, inclusive, sou o único candidato a prefeito nessa eleição que é da área de saúde. A saúde precisa de modificações na sua orientação. Nós temos uma atenção básica que não cobre nem a metade do município. A nossa vacinação não cobre a metade do município. Isso gera uma sobrecarga para os hospitais, porque aí a gente tem o que nos indicadores se chama de internação por causas sensíveis e atenção primária. O que é isso? A pessoa não conseguiu tratar o diabetes, não conseguiu tratar a hipertensão e infartou. E agora ela precisa ser internada num hospital e ocupar uma vaga de leito hospitalar. Ou o grande número que a gente tem, terrível, de mortalidade infantil. A nossa mortalidade infantil está chegando nos 20 a cada 1.000 nascidos vivos, e aí vamos ficar no número 20, para fazer um comparativo. Em Joinville é 6,5, em Vila Velha, 8,5, em Niterói, menos de 12. Então, as crianças estão correndo um risco maior de morrer em Campos que em qualquer um desses outros municípios que eu citei. A saúde precisa mudar isso. E como é que muda? Melhorando a atenção básica, melhorando o pré-natal, organizando uma rede de urgência e emergência para desafogar os hospitais e dando resolutividade aos hospitais. Essa resolutividade pode vir a partir da contratação de hospitais privados, do aumento dos contratos com os hospitais já contratualizados, os filantrópicos, para dar vazão às cirurgias e exames, e com a implantação, que é um projeto nosso, da teleconsulta, a telemedicina para acesso às consultas especializadas, de forma que o médico da família, que precisa atender 100% da população, cobrir 100% do território, atenda o munícipe, atenda o cidadão, e realize junto com ele uma consulta especializada ao especialista médico que não precisa necessariamente estar em Campos. Ele pode estar em Belo Horizonte, no Rio ou em São Paulo e atendendo a essa pessoa que eventualmente esteja em Morangaba, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre política, depois a gente volta para a proposta de governo. O Partido Novo foi o partido que você optou. Você já foi candidato a vereador numa outra sigla, né? Já passou por outros partidos, mas nesta eleição disputa a cadeira de prefeito pelo Partido Novo. Um partido que, por uma baixa representatividade no Congresso, fica sem tempo de TV. Vamos falar um pouquinho sobre o debate também depois. Não tem espaço na participação do debate da única retransmissora da Globo aqui na região. Isso, de alguma forma, acaba atrapalhando um pouco o desenrolar da campanha. A pessoa se torna menos conhecida por não estar na TV, ou, no seu ponto de vista, a rede social hoje, por exemplo, que é muito mais democrática, mais ampla, acaba substituindo um pouco essa percepção popular? A rede social ajuda bastante a dar voz a nós, candidatos, que estamos em partidos menores e que não têm tempo de TV. Entretanto, o tempo de TV é super importante. Ele é importante para chegar a camadas mais populares, as pessoas ainda assistem muito a TV, e não ter tempo de TV, obviamente, nos prejudica. Entretanto, eu não escolheria outro partido pelo que o Novo representa para mim enquanto partido político. Os meus princípios e valores estão alinhados com os princípios e valores do Novo, e eu acho que isso vale mais que tempo de TV. No entanto, quero, no futuro próximo, que o Novo cumpra lá as cláusulas de barreira, cresça, e que nós passemos a ter tempo de TV, tempo de rádio, participação nos debates, que hoje nós não temos e que nos prejudica muito nessa eleição. Buchaú, o Novo tem um estigma de ser um partido mais empresarial. As pessoas veem o Novo como um partido mais alinhado com as classes mais altas da sociedade do que com o povão, com as classes mais baixas. Você concorda com esse estigma? Isso é uma visão pejorativa? Qual é a sua análise em relação ao partido que você escolheu ingressar? Eu não concordo com essa análise, eu entendo até o motivo dela existir, mas não concordo com ela. Houve um estigma criado, uma marca, que tentaram imprimir ao Novo um carimbo, dado pelos opositores do Novo, diga-se de passagem, de que seria um partido da Faria Lima, em São Paulo, o partido do mercado financeiro. Isso porque alguns dos fundadores vinham realmente do mercado financeiro, mas não todos. Isso não representa a realidade do partido. O partido ganhou capilaridade nessa última eleição, nessa que nós estamos disputando. Nós estamos em 40 municípios no estado do Rio de Janeiro, são 630 municípios no Brasil. Nós temos nominatas de vereador amplas, cumprindo as cotas de gênero, diversas. A nossa nominata tem diversidade. As nossas candidatas ao Executivo do Rio e de São Paulo são mulheres.
E não é para cumprir cota, é porque elas são competentes para ser. Em Belo Horizonte, nós não temos uma mulher disputando a prefeitura, mas é a candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte. É nossa, é do Novo, a Luísa Barreto. Ela seria candidata a prefeita do Novo, mas numa composição vai ser vice do Mauro Tramonte em Belo Horizonte. Então nós temos um partido que tem grande capilaridade, que atende às pautas da população e que enxerga as necessidades do povo como prioridade. Nós só enxergamos o caminho para resolver esses problemas diferente do caminho que os partidos de esquerda enxergam. Nós não queremos criar assistencialismo, a escravidão do assistencialismo. Nós queremos propor às pessoas a liberdade e a prosperidade. E isso vem também com assistência direta ao cidadão, melhoria da educação básica, melhoria da saúde básica, melhoria do transporte, para dar ao cidadão liberdade e prosperidade. Agora tem uma frase que é muito utilizada, sobretudo nesse período de campanha, ela é relembrada, né? Do quem tem fome tem pressa. E é uma realidade. Campos tem muita gente na linha da pobreza que precisa de auxílio, muitas vezes, do Estado, de forma geral. Temos auxílio do município, temos auxílio, algumas vezes, do Estado também e da União. Num eventual governo Buchaú, como seriam tratados esses auxílios para quem tem necessidade? Teriam a porta de entrada e de saída? Como ela funcionaria? O auxílio, todo auxílio governamental, ele é a porta de entrada da cidadania. Não é que o auxílio tem a porta de entrada e saída. Ele é a porta de entrada. E é preciso entender que a gente tem que entregar à população, entregar ao indivíduo, mais do que meio mínimo de subsistência. Tem que entregar dignidade. Esse indivíduo precisa ser, de fato, inserido na vida social, na vida da comunidade, e para isso nós vamos tomar algumas medidas. Uma delas é tirar as marcas do cartão. Nós vamos transformar o cartão num cartão normal, igual ao meu, igual ao seu, para que não haja o estigma de alguém que chega no supermercado e é visto como um bolsista do governo. Ele vai ser um cliente do supermercado como qualquer outro. No subsídio do transporte, nós vamos tirar o subsídio da empresa de ônibus e colocá-lo num cartão para o cidadão, para que esse cidadão deixe de ser enxergado pela empresa de ônibus como um estorvo também. No caso dos idosos e dos estudantes, que às vezes não são transportados, são deixados no ponto, porque são enxergados como um estorvo. Se a compensação para quem precisa for feita num cartão, que é igual ao cartão de todos os outros cidadãos, ele deixa de ser um estorvo e passa a ser alguém incluído. E nós enxergamos a assistência direta ao cidadão como a melhor forma de combater a miséria, mas entendendo que o melhor programa social que existe é o emprego. Então, esse indivíduo precisa entrar pela porta da cidadania, que é a assistência direta, mas com um caminho que o leve à empregabilidade, o leve ao emprego. Já que nós estamos falando sobre essa questão mais social, das classes menos favorecidas da sociedade, eu vou à redação do Manchete. Vamos ouvir aqui o repórter Vini Soares, que tem uma pergunta para o candidato Dr. Buchaú. Olá, Arnaldo. Olá, Buchaú. Olá, você que acompanha o Manchete Podcast. Candidato, um dos problemas mais flagrantes de Campos é o crescente número de pessoas em situação de rua, principalmente na área central do município. Caso seja eleito, que ferramentas o senhor pretende adotar para conter essa situação? Obrigado, Vini. Buchaú. Vini, Arnaldo, nós vamos adotar abordagens diárias à população de rua, adequação dos abrigos para que os abrigos entendam a diferença entre o indivíduo sozinho, o indivíduo casal, o indivíduo ou família que tem pet e que está na rua, compreenda as diferenças entre o indivíduo que está na rua porque está dominado pelas drogas, o indivíduo que está na rua porque cometeu crimes e esse precisa ser entregue ao sistema de justiça, e aquele indivíduo que está nas ruas por uma questão social. Eles precisam de tratamentos diferentes. As abordagens precisam ser diárias e eles precisam ser encaminhados. Os que têm problema com drogas, o consultório nas ruas e internação compulsória. Os que têm problemas com a justiça, serem entregues ao sistema judicial. E aqueles que têm um problema social, serem levados pela assistência social a encontrarem o caminho da reinserção. A gente não pode deixar que o centro se transforme em uma cracolândia, que o campista tenha medo de ir ao centro pelas abordagens que sofre ou pelas agressões. Nós tivemos um caso de um esfaqueamento de um trabalhador e nós já tivemos casos de óbito em brigas entre moradores de rua, entre pessoas em situação de rua, que um matou o outro esfaqueado.
Isso não pode continuar acontecendo como se ninguém estivesse vendo acontecer. Buchão, voltando um pouco à sua resposta anterior em relação à criação de oportunidades de emprego. Nós temos uma realidade aqui em Campos, e eu acho que na maioria dos municípios petrorrentistas, de a prefeitura ser o maior empregador. E isso acaba onerando, pesando a máquina pública. Como abrir mais oportunidades de emprego numa cidade sem onerar a máquina? Quais são as ofertas que um eventual mandato Buchaú teria para atrair empresas e movimentar a roda da economia na cidade? Arnaldo, existe um ranking, que é o ranking de competitividade dos municípios, que ele avalia vários indicadores que estão envolvidos na gestão municipal, e esses indicadores contribuem para se chegar a cidades mais competitivas ou menos competitivas, cidades que atraem mais empresas ou cidades que repelem mais empresas. No estado do Rio de Janeiro, Campos está na posição 32 de 92 municípios. Aliás, me desculpe. 32 municípios do estado do Rio de Janeiro participam, porque são apenas os municípios com mais de 80 mil habitantes. E Campos está na posição 14. No Brasil, posição 246. Isso mostra para as pessoas o seguinte, das empresas, e as empresas são pessoas que as administram. Mostra para as empresas que é melhor investir em Vitória, que em Campos. Vitória é a terceira no ranking. Mostra para as empresas que é melhor investir em Niterói, que em Campos. É melhor investir em Macaé, que em Campos. Nós vamos apanhar o ranking de competitividade dos municípios e atuar nos indicadores para mudar isso. Fazer o dever de casa do município, que não tem sido feito, para que as empresas queiram se instalar aqui. A prefeitura não pode atrapalhar. E é isso que ela faz hoje. Existem municípios que são exemplos de sucesso, no estado do Rio, inclusive. Três Rios teve medidas de sucesso, Miguel Pereira tem adotado medidas de sucesso e Campos tem adotado medidas de insucesso. Tem um caso que eu gosto de citar, que é o de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Santa Rita do Sapucaí, em 2012, o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, o Paulinho, dentista, decidiu, entre eles lá, resolveram que Santa Rita do Sapucaí não podia ser nada, ela tinha que ser alguma coisa. Criaram um slogan para Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Tecnologia. Foi para São Paulo, vendeu essa ideia e as empresas começaram a se instalar em Santa Rita do Sapucaí. Hoje, Santa Rita do Sapucaí está envolvida na construção do 6G, a internet das coisas. Várias empresas de rádio, inclusive aqui de Campos, compraram seus equipamentos em Santa Rita do Sapucaí. E Campos, em 2012, estava envolvida com check-in, com cheque cidadão e operação check-in, que resultou na cassação de vereadores, na prisão, inclusive, de alguns deles. E hoje, a prefeitura está comemorando o aumento do número de pessoas assistidas pelo cartão Goitacá, que é um cheque cidadão 2.0 renovado. E com promessa do atual prefeito, entre as promessas, ampliar o cartão Goitacá, ou seja, ele já está te avisando que vem mais miséria por aí. Segurança pública. Obviamente que a gente sabe que a Polícia Militar é dever do Estado, né? A segurança é um dever do Estado, mas também todos os entes federativos acabam participando de alguma forma. Todos nós temos dever com a segurança na realidade, né? Todo cidadão deveria ter mais ciência em relação a isso. Buchaú, Campos está num processo aí de possível armamento da Guarda Municipal, que é um ponto polêmico em qualquer cidade quando começa a se colocar em prática. Qual é a sua visão em relação a esse ponto? Arnaldo, polícia é uma questão de Estado, do Estado, governo do Estado. Mas segurança é também uma questão municipal. Armar a guarda é um dos pontos referentes à segurança, importante talvez, desde que seja feito direito, com treinamento adequado, com controle adequado. Mas é preciso entender que não é uma bala de prata, não é uma solução mágica. Se não fizer o restante das coisas, não vai resolver nada e demora para acontecer. Esse armamento da guarda com treinamento adequado vai levar muito tempo. A prefeitura podia adotar outras ideias, outras medidas para ter resultados mais imediatos. Por exemplo, parceria com o governo do Estado, na Polícia Militar e Polícia Civil, no regime adicional de serviço, que é o RAIS, para aumentar o efetivo usando as horas de folga dos policiais.
a prefeitura podia adotar medidas como as que foram adotadas pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que conseguiu reduzir muito a criminalidade em Nova York, melhorando os ambientes degradados da cidade, baseado na teoria das janelas quebradas. Ele foi promotor de Nova York, prendeu uma família mafiosa importantíssima de Nova York, os Gambino, e depois ele se torna prefeito de Nova York, vai adiante, chegou a ser considerado um dos melhores prefeitos do mundo. O Rudolph Giuliani ficou extremamente famoso na época, pelas medidas de segurança adotadas em Nova York. Campos pode adotar muitas dessas medidas, que tem a ver com iluminação, com a arquitetura, o urbanismo da cidade, com a melhoria das áreas degradadas, a capacidade de transitar por áreas degradadas, a melhoria do transporte, a melhoria da educação, a melhoria da saúde, criando um ambiente melhor, um ambiente que incentive a ordem, e não um ambiente que incentive o vício, que incentive a desordem, que incentive o caos e a criminalidade. Agora, Campos é um município até um pouco privilegiado por alguns motivos. Um é a questão dos royalties de petróleo, que são recursos que nem todos os municípios têm, e são recursos muitas vezes analisados como mal aplicados. Inclusive, você pode dar a sua opinião. Outra é a questão da proximidade com o Porto do Açu, que é um empreendimento privado, talvez um dos maiores em execução aqui na nossa região. O município aproveita bem essas oportunidades de um município privilegiado? Arnaldo, os governantes de Campos aproveitaram muito bem as oportunidades que Campos teve para se garantir no poder, para ampliar o poder, para disputar outras esferas de poder, mas nunca se preocupou com o campista. São quase 40 anos de royalties desperdiçados. São quase 40 anos em que nós assistimos CEPOP, Arco da Beira Valão, primeira-dama desfilando em escola de samba no Rio de Janeiro, e índices sofríveis no IDEB, índices horríveis na educação, uma população cada vez mais pobre, uma população cada vez mais dependente de programas sociais, uma população que assiste às oportunidades de trabalho serem desperdiçadas ou serem ocupadas por gente de fora. Outro dia eu fui ao Rio, fui até num encontro que eu tive com o Zema, e na volta vim de ônibus e venho com uma pessoa que veio embarcar no Porto do Açu. Essa pessoa trabalhava como radiooperadora, estava vindo de João Pessoa, na Paraíba. A empresa precisou buscar alguém em João Pessoa, na Paraíba, porque nós não temos pessoas qualificadas e capacitadas para ocupar essas grandes oportunidades que estão no Porto do Açu e que estão em Macaé. Então, nós não geramos vagas de trabalho em Campos e nós não qualificamos a nossa população para aproveitar as oportunidades de emprego que surgem no Porto do Açu e em Macaé. Educação, você citou essa questão, eu estava lendo sobre isso no seu programa de governo. O prefeito que é candidato à reeleição tem comemorado muito a questão da nota do IDEB, ser uma nota recorde, embora profissionais da área da educação contestem a avaliação, inclusive com a questão da aprovação automática. No seu plano de governo tem um ponto chamado Acelera. Esse Acelera é mais uma implementação de aprovação automática ou é um modelo totalmente diferente do que vem sendo aplicado até agora? É um modelo totalmente diferente. A gente chama ele de Acelera porque a nossa ideia é ter resultados em curto prazo. A gente não pode esperar uma vida, como já vem esperando, para ter resultados na educação. Veja, desde que os royalties começaram, há quase 40 anos, quantas gerações perderam a oportunidade de uma educação de qualidade? As crianças que nasceram quando os royalties começaram têm filhos na escola hoje. E a educação continua muito ruim. A nossa ideia com o programa Acelera é que as pessoas tenham qualidade de educação particular, de escola privada, na educação pública e gratuita. Como? Um edital onde a gente convide as melhores escolas do país a administrar, junto com a prefeitura, as escolas públicas. E o professor possa se ocupar de dar aula. Não tenha que se ocupar com a merenda do estudante que não tem, com o material didático que não chega na data, com o contrato do professor que vence no meio do ano. Os mediadores tiveram um problema com renovação contratual agora, no meio do ano letivo. Com crianças que vão para a escola e ficam. Ouvi outro dia um relato, faltando professor de português. Meio ano sem professor de português. E aí realmente precisa de aprovação automática. Não teve professor para ensinar nada.
Chega no final do ano, aprova todo mundo. Separam turmas para fazer a prova do IDEB por amostragem. Escolhem os alunos que vão fazer as provas para melhorar o índice. Isso tem que acabar. A gente precisa acelerar o processo de melhoria da educação. E a nossa meta com isso é parceria com as escolas privadas, para ter, repito, escola pública e gratuita com qualidade de escola particular. Numa resposta anterior, Buchaú, você, ao falar sobre a questão de atração de empresas, eu também pergunto sobre a atração de empresas, você falou que a prefeitura, primeiramente, deveria não atrapalhar. Quais são as suas propostas de desburocratização dos serviços na Prefeitura de Campos? A gente quer criar a Casa do Empreendedor. O que vai ser essa Casa do Empreendedor? Um lugar físico e também virtual, onde o empreendedor consiga todas as informações referentes aos negócios que ele precisa implantar na cidade e consiga ter acesso a todas as secretarias num lugar só. Mas como assim? Ele vai dar entrada nos processos para a abertura de uma empresa, para a obtenção de um alvará, para as empresas que ainda precisarem de alvará, porque nem todas precisam, num lugar só. Vai deixar de ter que apresentar documentos em vários lugares, de fazer uma peregrinação ao longo de várias secretarias, de lidar com várias burocracias. Esse escritório, essa Casa do Empreendedor, vai ter que trabalhar vencendo a burocracia legal que existe, que não depende só do município, em parceria com o empreendedor, para fazer o empreendedor ter facilidade e vontade de empreender em Campos. Parar de atrapalhar. Parar de criar uma burocracia cartorária que se leva meses para legalizar uma empresa, que tem dificuldade, que as informações conflitam, que não se sabe quanto vai pagar de taxa, quanto vai pagar de IPTU, com restrições quanto à localização. A gente precisa melhorar e entender que esse empreendedor está vindo para beneficiar a cidade. Ele não é, nem nunca foi um explorador. Ele é um desenvolvedor da cidade e a gente precisa estar de mãos dadas com ele. O centro da cidade é outro ponto que a gente já abordou aqui quando falamos sobre a situação em população de rua. Mas os comerciantes do centro já vêm há um bom tempo reclamando de outros contextos, não só o crescimento da população em situação de rua. Questão de infraestrutura, projeto que nós tivemos lá de revitalização do centro, que começou, mas não terminou. O que você propõe para o centro de Campos para tentar revitalizar uma área que já foi tão importante para o comércio da cidade? A gente precisa começar fazendo o básico. O centro precisa de limpeza, o centro precisa de segurança e o centro precisa de acessibilidade. Hoje ele não tem nenhuma das três coisas. Feito isso, a gente parte para uma segunda etapa, que é viabilizar o Retrofit 4.0, que apesar de ser um bom projeto, ele se tornou inviável. Ninguém quer investir no centro hoje como está colocada a situação, com aquele ambiente degradado. A gente precisa mudar isso. A gente tem um programa de habitação e a ideia é trazer as pessoas para morar no centro. É algo importantíssimo. O centro precisa de vida, precisa de gente morando. E as pessoas, ao mesmo tempo, têm que ser trazidas para perto dos equipamentos públicos. Não dá para criar conjuntos habitacionais gigantes, afastados da cidade e que acabam sendo entregues ao tráfico de drogas. Todos os conjuntos habitacionais grandes do período lá de trás que foram feitos, do Morar Feliz, fora as polêmicas lá com Odebrecht, etc., se tornaram grandes bolsões do crime, do tráfico de drogas. A população de bem que mora lá acabou sendo dominada pelo tráfico de drogas. A gente quer trazer as pessoas para perto do centro, repovoar o centro, fazer o básico, que é limpeza, segurança e acessibilidade, e permitir as pessoas investir no centro. E conversar com o empreendedor para entender o que está atrapalhando no centro hoje. Tem que rever algumas questões com relação a tombamentos de prédios históricos. Tem prédio caindo, tombado, e não dá para isso ser... esse tombamento ele não pode ser algo meramente de papel, ele tem que funcionar. Olha, tem condição de restauro? Quem vai bancar esse restauro? O custo vai ser de quem? Como é que isso vai funcionar? Vai ter viabilidade econômica? Sem viabilidade econômica, os prédios históricos não se sustentam. Eles precisam estar ocupados e precisam ser viáveis. E a gente tem um montão de prédio no centro hoje, caindo aos pedaços, oferecendo riscos até para quem passa pela rua e que estão inviabilizando, inclusive, essa retomada, esse Retrofit 4.0. Então, é um conjunto de coisas que precisa ser feito, que passa por fazer o básico, por trazer moradia e por rever
essa questão dos tombamentos. Você falando sobre os prédios históricos, me puxa uma outra pauta aqui importante também, que é a questão do turismo e do turismo cultural em Campos. Campos é uma cidade de rica história, né? Isso é inegável, uma metrópole da época do Império e que tem aí muita coisa para contar e muitos atrativos para trazer turistas aqui para nossa cidade, embora a olhos leigos parece que isso não acontece muito ativamente. Quais suas propostas nesses dois setores que podem andar e devem andar de mãos dadas, turismo e cultura? Então, o turismo cultural, histórico, religioso, a religião faz parte da nossa cultura, Sim. ele tem em Campos uma riqueza que se encontra em poucos outros lugares, mas não é aproveitado. Não é aproveitado porque os prédios estão em situação deplorável, inclusive os que estão sob guarda da prefeitura, caindo aos pedaços. Os que a prefeitura tem que reformar quando vai fazer o restauro, esse restauro é feito só com ordem judicial, atrasado e com o prédio já aos pedaços. A gente precisa revitalizar o centro da cidade, as atividades religiosas. A gente tem igrejas antigas e belíssimas no centro da cidade, mas que não podem ser frequentadas à noite, pela insegurança, que durante o dia são perigosas, o entorno delas é perigoso. Existe o assédio da população em situação de rua, que foi onde o rapaz, o Geiso, foi esfaqueado, foi ao lado de uma dessas igrejas antigas, do Santuário Diocesano Eucarístico, na Praça Batalhão Tiradentes, que está decapitado há mais de um ano, lá esperando um restauro que nunca acontece, onde caiu o Hotel Flávio, e caiu depois de ter ficado por mais de um ano também com a rua fechada, interditada, e os comércios vizinhos sem poder trabalhar. Então, tudo isso precisa ser revisto para que as pessoas sintam vontade de conhecer o centro de Campos. Hoje, o centro de Campos, os equipamentos históricos de Campos, geram repulsa pela situação em que se encontram. A gente precisa rever isso e aproveitar. A gente tem o caminho de Santo Amaro, turismo religioso e cultural. A gente pode pode revitalizar Santo Amaro e ser propaganda, né? A prefeitura pode fazer propaganda do caminho de Santo Amaro como um atrativo histórico-cultural, guardadas as devidas proporções. Nós temos a nossa Aparecida aqui, atraindo turistas, primeiro regionais e depois, por que não, de outros estados. A gente tem muito a aproveitar, tem o turismo de natureza, o ecoturismo, a gente tem o turismo rural, a gente tem muita coisa para aproveitar. Não dá para ficar olhando para os royalties, apegado aos royalties, achar que vai durar para sempre. E a população cada vez mais pobre, o setor comercial, empresarial cada vez mais falido e as pessoas cada vez mais dependentes da prefeitura de uma riqueza finita e que nós já perdemos. Hoje os royalties estão sustentados por uma liminar. Buchaú, vamos voltar um pouquinho para a política. Pincelei esse assunto mais cedo lá, mas agora vamos de forma direta. O debate que a retransmissora da Globo Local faz na próxima semana, você e o pastor Fernando ficaram de fora devido à questão da cláusula de barreira, como você mesmo já citou aqui na nossa entrevista. Por outro lado, o prefeito Vladimir fez uma declaração, teve até que tirar do ar, pelo que eu soube do noticiário de hoje, né? Estou aqui numa sequência de gravações. Enfim, teve que tirar do ar essa entrevista, esse posicionamento dele, no qual ele defendia que todos os candidatos participassem. A minha pergunta é dupla. Se você concorda com ele na questão de que deveria ser mais amplo, participar todos. A outra, se você acredita que o motivo dele não ter ido ao debate, ou dizer que não vai ao debate, seja justamente pela sua ausência do pastor Fernando. Olha, eu acho que o debate poderia ser mais amplo, até porque nós não temos uma quantidade de candidatos que inviabilizasse o debate. São 7 candidatos em Campos. Em São Paulo, a Marina Helena, que é candidata do Novo, vai participar dos debates, tem participado de debates. O Pablo Marçal, do PRTB, tem participado de debates em São Paulo. Então, nós poderíamos participar do debate aqui, por mais que não seja uma exigência legal, é uma possibilidade. A empresa que realiza o debate, a transmissora, ela não tem obrigatoriedade de nos chamar, mas ela tem o poder de nos chamar, ela tem o direito de nos chamar, e ela poderia fazer isso. E é óbvio que essa não é a razão para Vladimir não participar do debate, né? Dizer que não vai participar do debate porque o concorrente também não vai. É claro
que a não participação dele no debate se dá porque ele enxerga que só tem a perder em participar do debate, onde ele tenha que dar explicações sobre a gestão pública municipal, que tem muitos erros, que tem muitos problemas, e que na propaganda oficial, e que é a que tem o maior alcance, obviamente, por estar na máquina do governo municipal, é uma cidade maravilhosa. Isso não condiz com a realidade da população, e essas questões vão ser objeto de avaliação, de escrutínio, de crítica no debate. E se explicar no debate não é algo que ele esteja a fim de fazer. Rapidamente, um pinga-fogozinho, vou falar os nomes de todos os candidatos que estão na corrida, criar uma avaliaçãozinha curta sobre cada um deles, sobre a sua opinião. Pastor Fernando. Pastor Fernando entrou na corrida eleitoral no final, não conheço posicionamentos do pastor Fernando anteriores, postou uma foto no Instagram anunciando uma aliança com o Bacelar. Então eu acredito que ele esteja ali compondo algo com o Bacelar. Fabrício Lírio. Fabrício Lírio enfrentou lá um problema no Rede PSOL, eu não vejo ele se encaixar muito nessa federação Rede PSOL, não enxergo ele representando o eleitor do Rede PSOL. Twin. Toda vez que eu vejo o nome Twin, a lembrança que me vem é CEPERJ. O Twin, enquanto vereador, teve todos os seus assessores nomeados no CEPERJ. Isso foi matéria do G1, viralizou na imprensa na época. Eu acho, inclusive, que ele devia aproveitar o espaço do debate público agora, para explicar como que isso aconteceu, como é que isso se deu. Professor Jefferson. Professor Jefferson é o PT. Ele encarna o que é o PT em Campos. Delegada Madeleine. Delegada Madeleine é a candidata do União Brasil e que está ali exercendo exercendo o papel de candidata dos Bacelar nessa eleição. E Vladimir Garotinho? Vladimir Garotinho é o representante dos garotinhos. É um garotinho. Apesar de, às vezes, na propaganda dele, ele excluir o garotinho, deixa só o Vladimir, mas é Vladimir Garotinho. É o mesmo jeito de governar, o mesmo jeito de fazer política e as mesmas pretensões futuras. Para concluir, Buchaú, você que está nas ruas muito mais do que eu, você está em ritmo de campanha, qual é a sua visão em relação ao que a população vê nas pesquisas que são divulgadas e a impressão que se tem nas ruas do que é esse pleito? Esse clima, muitas vezes cantado, do já ganhou, sobretudo da máquina, em primeiro turno, é refletido nas ruas onde você caminha? Não vejo isso nas ruas, eu vejo as pessoas decepcionadas com o que elas esperavam do governo, vejo as pessoas enxergando que elas poderiam ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais educação, e vejo que elas não têm expectativa de que o atual governo entregue isso num eventual futuro mandato. Elas não enxergam essa possibilidade. Enxergam que Campos tem uma gestão mediana, numa entrevista que chamei essa gestão de ordinária, porque está na ordem do dia, e uma gestão que ao longo dos anos desperdiça as verbas, as receitas extraordinárias do petróleo. Campos, pelas receitas extraordinárias do petróleo, deveria ter uma gestão extraordinária, e não uma gestão ordinária, uma gestão que se comporta como a média de todos os outros municípios do país, parecendo que está a reboque do país, ao invés de estar sendo a locomotiva, como já foi no passado. Como eu vou fazer com todos os candidatos que por aqui passarem até a próxima semana, naquela câmera ali, um minutinho para você falar direto com o seu eleitor, o momento de pedir o voto. Eu peço a você que observe as famílias dos candidatos, observe a história dos candidatos, observe a relação dos candidatos com a cidade, com o lugar onde você vive. É no município que se constrói saúde, educação, transporte. É no município que nós vivemos. É nesse município que nós precisamos construir uma cidade que nos orgulhe. É nesse município que nós precisamos construir um lugar em que nossos filhos queiram viver. É nesse município que eu conto com você para nós sermos a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil, a melhor cidade do Brasil.
Buchaú, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Espero a gente volte a conversar em breve em relação ao cenário político da cidade. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Manchete, pela oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais. Como eu falei, a partir de hoje até a próxima quinta-feira, vamos entrevistar todos os candidatos que aceitaram o nosso convite para estar aqui mostrando as suas propostas. Até a próxima.